Olá, tudo bem? Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho da notificação, ok? Quando você pega, por exemplo, o contexto religioso que nós vivemos dele no Brasil, você vê que ao desprezar, né, o Jesus da Bíblia e criar um Jesus para si, as religiões elas se colocaram no mesmo patamar daquelas religiões que eles criticam e dizem que elas não conduzem as pessoas a Deus, né? Aquelas religiões eles desprezam e têm a sua própria como a verdadeira. Da mesma maneira que aquelas religiões também têm a dela como a verdadeira e tem a nossa, né, a religião judaico-cristã como uma religião falsa. Então vão desprezar aquele Jesus da Bíblia que diz que ele só faria discípulo naquela geração, ou só haveria uma geração de discípulo. Jesus diz isso, só haveria uma geração de discípulo. Você quer ver onde? Em Mateus 10, 23, ele diz que eles não percorreriam todas aquelas cidades de Israel sem que ele voltasse. Em Mateus 24, 34, ele diz que não passaria aquela geração sem que aquele fim todo ali, predito ali, em Mateus 24, acontecesse. Então, antes que aquela geração passasse, todo o fim aconteceria, ou seja, não haveria outra geração de discípulo posterior àquela. Seria a única geração de discípulos seria aquela geração que ele havia criado, ok? Então, quando a religião despreza esse Jesus e cria um Jesus para si, um Jesus futurista, um Jesus que não fala, né, de um tempo definido, mas fala aleatoriamente para qualquer geração que aparecer por aí, quando eles criaram esse Jesus, quando eles desqualificaram, né, desqualificaram Jesus da Bíblia para colocar esse Jesus em ação, eles se colocaram no mesmo patamar das outras religiões. Aí você vai dizer assim, não, mas a religião cristã, a religião evangélica é a religião perfeita, é a religião de Deus, né? Porque eu ligo a televisão, está passando lá a Terra Prometida, eu ligo, está passando Apocalipse, eu ligo, está passando a vida de Jesus, eu ligo, está passando tudo sobre a Bíblia, né? Então eu estou na religião certa, eu estou na religião perfeita. Você já imaginou que num país muçulmano, quando eles ligam uma televisão lá, tudo que passa ali está relacionado à religião islâmica? Você já imaginou que num país onde o hinduísmo, como a Índia, por exemplo, prevalece, quando eles ligam a televisão, tudo relacionado à religião está ligado ao hinduísmo? Só passa assuntos sobre o hinduísmo? Você já pensou que num lugar igual o Japão, tudo que passa lá está relacionado ao budismo? E lá, todos esses lugares, como aqui, né, eles acham que estão na religião perfeita e que o outro está numa religião errada, está numa religião que não conduz a Deus. Lá também eles pensam que a religião deles está conduzindo eles a Deus, está conduzindo eles à salvação. E quando eles desprezaram, né, quando aqui os religiosos desprezaram o Jesus da Bíblia, Jesus eterno, né, o Pai da eternidade, para criar um Jesus para si, desprezando tudo que ele disse concernente ao fim que aconteceria naquela geração, ao fim que aconteceria naquela dispensação, eles se colocaram no mesmo patamar. A questão, por exemplo, do pastoreado, né, vamos dizer assim, do ministério pastoral. O ministério pastoral, ele é algo do Velho Testamento, da Antiga Aliança, ou ele é algo do Novo Testamento? Como eu já disse aqui, não faz sentido dizer que ele é do Novo, por quê? Porque Jesus disse que os discípulos dele seriam só aquela gama de discípulos, só aquela remessa, aquela primeira remessa que ele criou, não haveria outra. Porque Jesus também disse, dai a César o que é de César, né? Ou seja, dai o dinheiro ali a César, porque tem a imagem, a figura de César a César, e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, dai a Deus as coisas espirituais. Então, quando você despreza ali o conteúdo que está ali relacionado na Bíblia, tudo que está escrito ali, tudo que Jesus falou, para poder alimentar esse Jesus que você criou, você está praticando uma religião profana. Todas as cartas ali, de Mateus até Apocalipse, ela está tratando de coisas que aconteceram naqueles dias e que deveriam acontecer também naqueles dias. Quando você pega ali, despreza isso e traz isso para o futuro, você está praticando uma religião profana. Você não diz que a Bíblia é a palavra de Deus? O caso, por exemplo, do anticristo, por exemplo, Paulo fala que ele já estava vivo naqueles dias, esperando só retirar daquele que o detém, daquele que o detinha. Com quantos anos ele está agora? Quando você despreza o que está escrito ali, modifica o que está escrito ali, você está praticando uma religião profana.
Esses discípulos, esses apóstolos, esses profetas que estão por aí, quando você dá ouvido a eles e despreza o que está escrito lá, porque lá está escrito que os discípulos, né, os profetas deveriam profetizar no tempo do fim. E Jesus fala que o tempo do fim era aquele período ali entre o seu aparecimento e a destruição de Jerusalém. Então Jesus fala que eles deveriam aparecer naquele time ali da história. E vocês traz para os nossos dias, você está praticando a religião profana. Quando você pratica, quando você dá uma de profeta, quando você dá uma de vidente e também quando você dá crédito também. Você está praticando a religião profana, porque deveria acontecer só naquele período. Então sempre que você despreza o conteúdo bíblico ali para alimentar a religião que você criou, para alimentar esse Jesus, né, que você trouxe à existência, que não existe lá existe um Jesus diferente, um Jesus eterno, que estava tratando simplesmente com o que aconteceria naquele tempo, naquele time da história, você está praticando uma religião profana. Você está se colocando no mesmo nível das religiões que você critica. Você critica o islamismo, fala que ele não serve para nos dar salvação. Você critica o hinduísmo, fala que o hinduísmo é uma religião completamente profana por causa da quantidade de deuses que ele tem. Você condena, né, o budismo e muitas outras religiões menores por aí. Você está se colocando pior até, porque você tem a Bíblia como a palavra de Deus, mas não a usa como a palavra de Deus. Você inverte tudo que está escrito lá. Quando você faz isso, você está criando e praticando e trazendo à existência uma religião profana, ok? Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você. Graça e paz.